Olá, vamos dar continuidade aos vídeos de integral definida. No vídeo anterior, nós resolvemos este exercício com 4 divisões de retângulos e agora nós vamos fazer uma divisão com n retângulos. Nós vamos pegar o intervalo que vai de 0 até 1, vou colocar bem grande aqui, e nós vamos fazer aqui as partições, né? Nós vamos fazer as divisões por n retângulos. E aí, em seguida, a gente vai fazer os cálculos dessa somatória e vamos já aplicar a ideia de limite quando esse n tende ao infinito. Aí a gente vai ter o valor aproximado aqui da área. Bom, cada um desses subintervalos, então ele vai ter um comprimento constante, né, que a gente chama de ΔX, e ele vai ser calculado da seguinte forma: ele é o 1 menos o zero, que dá 1, dividido pelo total de retângulos que a gente dividiu. Então é 1 sobre n. 1 sobre n vai ser a nossa base aqui para cada retângulo que a gente construir dentro dessa área. Então a nossa função, ela ainda é a função x ao quadrado, e aí cada um dos pontos aqui, a gente tem o seguinte: o primeiro ponto é o zero, o próximo ele é o ponto 1 sobre n, o próximo eu vou multiplicar por 2, né? Eu vou somar 1 sobre n mais uma vez, então eu tenho 2 sobre n. O próximo, 3 sobre n. E assim a gente vai até chegar no número 1, que a gente vai considerar n sobre n. Aí vamos colocar isso daqui numa fórmula de somatória, né? Então a gente tem assim, ó, Rn, que seria os retângulos que a gente vai considerar a área de cada um aqui, a somatória da área. Então o primeiro retângulo é base 1 sobre n vezes a altura. A altura dele é pegar o valor 1 sobre n e elevar ao quadrado, que é o valor exatamente aqui da função, né? Quando a gente considera, por exemplo, aqui o ponto 1 sobre n, então a gente tem aqui essa altura que vai formar o nosso primeiro retângulo aqui. E aí eu vou somar, próximo retângulo, então a gente tem 1 sobre n vezes, agora aqui o próximo ponto é 2 sobre n ao quadrado, mais, e aí a gente segue até o último ponto, que é 1 sobre n, vezes a altura aqui, é o n sobre n ao quadrado. Eu vou colocar assim, ao invés de 1 ao quadrado, vai nos auxiliar aqui a chegar na fórmula que eu quero. Então aqui vamos continuar, Rn é igual 1 sobre n, a gente percebe que é um fator comum, então ele pode ser colocado em evidência aqui nesse caso. Aí, para cada um desses termos aqui que a gente colocou como altura, veja bem, 1 sobre n, 2 sobre n, aí aqui teria também 3 sobre n, até chegar ao n sobre n, como todos estão ao quadrado, todos eles vão ficar divididos por n ao quadrado. Então, nós teremos também um valor comum aí no denominador, n quadrado. E eu vou colocar o número 1 aqui, e aí eu vou colocar em evidência o valor dos numeradores, o que seria 1 quadrado, somado com 2 ao quadrado, somado com 3 ao quadrado, até a gente chegar no n ao quadrado. Por isso que eu deixei o n aqui, aquela hora eu tinha avisado que eu não quis colocar o número 1, deixei o n para justamente colocar o n ao quadrado aqui nessa fórmula. Então, continuando, a gente tem aqui o Rn igual 1 sobre n ao cubo, que é o produto desses dois, vezes... Aí agora aqui, esta soma de quadrados aqui, a gente tem a soma dos quadrados dos n primeiros inteiros positivos. Então, isso daqui é demonstrável e nós chegamos na seguinte fórmula. Isso vai dar n mais 1, vezes 2n mais 1, tudo isso dividido por 6. Então, seria a fórmula que representa esse somatório aqui, que é a somatória de todos os quadrados dos n primeiros inteiros positivos. Eu não vou fazer a demonstração nesse vídeo, mas é demonstrável que essa soma é igual a essa fórmula aqui.
Então agora vamos fazer os ajustes devidos aqui no nosso Rn. Né? O que seria? O que a gente vai ter aí então? Veja que aqui eu tenho um produto no numerador e no denominador. Esse n com esse n ao cubo vai ter uma simplificação aqui, né, de potenciação, e isso vai ficar n ao quadrado aqui. Né? Vai dividir, vai usar a propriedade de potência aqui, na verdade, né? E aí vai dividir. Aqui eu vou fazer a distributiva, então eu vou chegar na seguinte função, vou chegar em 2n quadrado mais 4n mais 1. E tudo isso dividido por 6n ao quadrado. Resultado aí, né, das operações matemáticas básicas aqui. Agora, a nossa área, a gente vai fazer o seguinte. A área, que é essa em verde aqui, a gente vai pegar o limite, quando n tende ao infinito, dessa função Rn que a gente calculou aqui. Então, substituindo, a gente vai ter aqui, ó, limite de n tendendo ao infinito da função 2n quadrado mais 4n mais 1 dividido por 6n ao quadrado. Aí agora como é que a gente resolve esse limite aí? A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, a igual limite quando n tende ao infinito, aí lá da aula de limites no infinito, a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca o maior valor aqui, né, o maior potência em evidência, né? Então a gente tem n quadrado e aí sobra 2 mais 4 dividido por n mais 1 dividido por n ao quadrado. Aqui no denominador a gente tem 6 vezes n quadrado, como aqui é um produto, então a gente pode escrever também n quadrado vezes 6. Eu fiz dessa forma só para poder visualizar que a gente vai fazer aqui uma divisão entre o n quadrado e esse n quadrado que está aqui. E aí a gente atinge essa função aqui. Quando n tende ao infinito, o 4 sobre n tende a 0, 1 sobre n quadrado tende a 0, sobrou o 2 sextos, que simplificando, então a nossa área é igual a 1 terço unidades de área. E aí, mais à frente, a gente vai estudar que essa área é uma integral, com o seu símbolo assim. Integral, como ela é definida, então ela tem um ponto inicial aqui, que é o 0, vai até o número 1, da função x ao quadrado dx. E aí, a gente chegou aqui no valor de 1 terço, mas resolvendo essa integral, que a gente vai ver em vídeos posteriores, a gente também vai chegar em 1 terço aqui como resultado dessa integral. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!